Durante muito tempo, os fãs do Sonic fizeram diversos jogos que deram muito certo, e algumas fangames eram tão impressionantes que até os fãs começaram a ver que eram melhores do que os jogos oficiais. E olha que tem fã que até fala isso. Mas a questão é que um dos projetos que eu chamei a atenção era o Sonic The Fallen Star. De longe, ele tinha um visual muito diferente e muito único, o que fez com que muitas pessoas se apaixonassem por esse jogo logo de cara, porque no universo e um mundo onde as pessoas só usam os gráficos oficiais para fazer fangame, essa direção de arte e cores faz com que o jogo fique impecavelmente mais bonito. E olha que fez uma grande diferença. Então, meu amigo, foi aí que surgiu um jogo chamado Sonic and the Moon Facility. Ou melhor, esse aqui foi de longe uma sequência muito esperada, do mesmo criador, mas que teve um final muito trágico, porque esse jogo foi infelizmente cancelado. E é sobre ele que eu vou falar agora, pelo menos sobre o que foi lançado do projeto. Então já deixa um gostei, um like nesse vídeo, que faz parte da playlist de fangames do Sonic, que é sobre o Sonic The Moon Facility que eu vou falar agora. Meu amigo, esse jogo aqui ele é impressionante em vários sentidos. Primeiro, o visual único, lembra bastante Aquarela, mas a real é que ele não é exatamente um jogo completo. Mas mesmo estando incompleto, cara, o maluco que trabalhou nesse jogo acabou fazendo muitas fases. Até mesmo uma luta épica tá aqui nesse jogo, ou seja, é diferente do que você já estava imaginando em outros jogos do Sonic. Porque eu acredito que a única coisa que faltou aqui foram as cutscenes, porque praticamente não tem nenhuma. Aqui você tem uma gama muito boa de personagens pra poder jogar, começando aqui com o Sonic, com aquelas habilidades que você já conhece. Aliás, o visual dele tá muito legal e essa paleta de cores aqui que lembra bastante uma aquarela, ele me faz, sei lá, ter uma sensação de estar jogando um jogo 8 bits, mas não é 8 bits, entende? Só que ele não é o único personagem jogável aqui não. Depois que você zera esse jogo, você libera outros personagens jogáveis. Uma delas é a Amy Rose, que além de ter a marretada e também o pulo duplo, ela meio que arremessa vários arcos como se fossem tiros mesmo. É interessante. E um outro personagem jogável é o Metal Sonic desse universo, que por sinal ele tem uma cor meio diferentinha, pra falar a verdade. Tipo, ele tem aqui uma cor um pouquinho mais branca e ele tem uma cabeça que lembra uma lua nova, ou seja, isso aqui seria na verdade uma versão, e como esse jogo se baseia numa história com a lua e também uma queda de uma estrela, já dá pra imaginar que Metal Sonic seria assim. Cara, ele é muito rápido porque ele tem uma espécie de boost que joga ele em proporção pra frente, e isso faz uma enorme diferença na jogabilidade com ele. Claro que depois disso, o único personagem que acabou sobrando aqui é o Tails, que aqui tá com o tênis azul, que por sinal uma parte da fanbase ama isso, e ele pode sair voando, não tem nada demais, cara. Coitado do Tails, mas é isso que ele pode fazer nesse jogo. A história começa com o Sonic e o Tails voando aqui com o seu tornado, mas meio que a cutscene tá incompleta. Dá pra perceber que o cara meio que só trabalhou até aqui. E de repente, tanto o Sonic como o Tails se separam. Por quê? Eles começam a se infiltrar numa instalação que seria uma fábrica da lua. Esse lugar aqui tá totalmente invadido, dá pra perceber alguns pequenos detalhes como vidros quebrados, mas são detalhes muito pequenos. E tem vários robôs meio que de cor branca e símbolos da lua espalhados por aqui. É nada incomum, é só uma estrutura que estava sendo explorada nesse cenário. O tenso é que, apesar de ter poucos robôs, tem vários nadas pra fazer nessa fase, mas você sai correndo. Mas no fim, encontramos aqui um grande chefão. E sim, é um robô de proteção aqui dessa lua, pelo menos é o que dá a entender. Ele tem praticamente um corpo que lembra um monitor gigante, e eu só fui perceber isso na edição, enquanto eu tô aqui lutando contra ele jogando de Sonic, onde ele tem tipo uma espécie de lança pra poder tentar quebrar o chão ou furar o ouriço. Esse robô é maluco porque ele fica quebrando a própria estrutura com você dentro e ainda lança um laser mortal. Depois o Sonic entra aqui na Avenida Alpino. É isso o nome da fase. E sim, referências à lua ainda são encontradas por aqui. Eu não vou cometer o mesmo erro do que eu fiz no jogo original, que eu fiquei jogando muito mais de Tails. É que aqui você tem os escudos elementais que são um pouco mais diferentes, que já apareceram em outros jogos do Sonic, mas aqui tem um pouco de ideias novas. Por exemplo, esse escudo que aparece aqui, que ajuda a ter uma certa proteção contra diversas ovelhas também no cenário. Tem uma aqui que é quadrada, mas ela é equivalente àquela bolha que você pegava pra poder se proteger e respirar embaixo d'água. Por algum motivo aqui é um quadrado. E o segundo ato já mostra um vilarejo, ou seja, o Sonic tá finalmente saindo daquele lugar mais caótico e vazio. O legal é que tem vários detalhes, como por exemplo, pichações e grafites que ficam homenageando o ouriço. Uma boa homenagem, pelo menos aqui foi legalizado. Mas eu acho impressionante, cara, como esse jogo ele consegue ser muito bonito em cada detalhe. Os cenários que aparecem ao redor, a inserção de grafites
Infinity, dá pra perceber que esse jogo aqui é muito único, mesmo nas mecânicas, onde o Sonic fica sendo rodopiado por conta de uma flor que segura ele como se fosse uma espécie de bola. E olha que quando o Sonic corre em alta velocidade em cima d'água, sai até um arco-íris, meu amigo. E isso é uma referência. É só você olhar a cena do Sonic CD, tá a mesma coisa lá. Eu entendi a referência. O chefão aqui é uma espécie de transporte, um ônibus gigante, que tem 2 pontos pra você acertar. E olha, se você usar aquele escudo da bolha que faz você quicar no chão, ajuda também a acertar ele bem na cabeça. Aliás, você também pode ficar usando aqui, cara, o pulo giratório subindo nas suas portas, que eu acredito que muita gente poderia passar de despercebido, porque, nossa, cara, esse ônibus bizarro é meio difícil de acertar. E quando você quebra o corpo dele, você também consegue quebrar um pouco da sua estrutura, onde ele vai começar a soltar diversos blocos e alguns robôs vão atacar com lasers. Mas fica mais fácil acertar o corpo dele aqui. O problema são essas caixas que podem encurralar o ouriço e acabar matando ele no caminho. Chegamos aqui na Rabbids Ravine. Cara, essa aqui é uma fase alta de velocidade. Você pode acelerar aos montes. E o pior, você pode também pegar aqui o escudo elétrico, que no caso tem um formato de triângulo, mas em vez de dar um pulo duplo, o Sonic meio que joga o seu corpo em direção ao chão. Não entendi por que eles mudaram esse poder, cara, que era tão legal, mas ele também magnetiza anéis, o que é uma bela de uma agilidade aqui e facilita muito o jogo. Se tivesse todas as esmeraldas do caos, nossa, seria muito rápido poder virar o Super Sonic aqui. Mas essa fase, além de ser muito acelerada, você pega muita velocidade, subindo em tirolesa e coisas do tipo. No segundo ato já começa a aparecer diversas cachoeiras, o que te joga direto para abaixo d'água. Cara, vou te falar que eu não esperava muito isso numa fase de alta velocidade. Mas sim, o Sonic tá se aproximando numa linha de trem, já que o fundo da fase mostra uma instalação de metrô subterrâneo que, por acaso, está funcionando. E é aqui, meu amigo, que o Sonic sobe no metrô pra pegar uma carona, mas antes que ele pudesse descansar, o Metal Sonic apareceu aqui. Cara, o Metal Sonic nesse universo é diferente, ele tem uma cor branca. Eu sei que teve gente comentando na live que era tipo Metal Silver, mas a verdade é que ele é um Metal Sonic mesmo, e ele sai voando com um corpo de lua porque tudo nesse jogo faz referência à lua e estrelas. É um Sonic mais galáctico. Ele fica aqui voando com a sua alta velocidade e também atirando com a energia do seu peito. E quanto mais ele apanha, mais ele se afasta. Ele se afasta também para poder atacar com ondas de choque de forma remota. E meu amigo, como é difícil escapar dos ataques dele. É uma luta insana, mas foi muito bom ver o Metal Sonic sendo recriado numa versão alternativa feita por fã. Aí depois chegamos na Bamboo Breeze, uma fase que deveria ser uma floresta recheada de bambus, mas você tem que ficar prestando atenção mesmo nos detalhes no meio do cenário, como o Sonic pegando um pouquinho de vento com a flor e também se preocupando com novas armas, tipo essa que parece uma geleca com um olho no meio e ele fica com uma serra no seu braço. Sério, cara, que chefe patético. Mas o segundo ato já coloca o Sonic de novo embaixo d'água e sim, dá pra pegar um escudo, uma bolha pra poder proteger, sabe? O escudo dele é de fogo. Mesmo sabendo que era um escudinho de fogo que dava um pulinho duplo, mas enfim. Vocês entenderam, né? Era uma mecânica dupla de escudos. É só pra poder fazer com que o Sonic mantenha os seus poderes enquanto ele tiver, cara, embaixo d'água. Sem contar que ele vai poder ficar sem precisar respirar enquanto estiver usando aquele escudo, que é bem da hora, mas sinceramente não é grande coisa. É uma ideia interessante que, poxa, eu fico pensando de tão prático que foi colocado nesse jogo. Eles poderiam ter colocado isso em outros jogos também, mas enfim, é a primeira vez que eu vejo isso, pelo menos em um jogo de plataforma 2D. E o mais da hora é que o escudo de fogo aqui, ele dá sim alguns pulos a mais pro Sonic. É como se fosse uma pequena combustão. E isso me lembra um daqueles Wisps. Talvez seja aquele Red Bust, um Wisp de fogo. Se não me engano, era esse que dava um pulo a mais para o Sonic naquele jogo. Mas se eu tiver errado, comenta aí nos comentários. Faz muito tempo, cara, que eu não lembro dos Wisps sabe? Na real, ninguém se importa mais com os Wisps, né? Fala, não me diga! E sim, quando você chega aqui no final, enfrenta uma espécie de polvo ou lula gigante, cheio de serras no braço, que ficam atacando você sem dó e sem piedade. E sim, tá embaixo d'água também, cara. Repara que todos os chefões são robôs e máquinas que tem esse formato meio esquisito e sempre com a lua no meio. É a temática do jogo. Mas tem um detalhe que eu queria muito mencionar aqui com vocês, mas deixa isso pra próxima fase. Chegamos na Silver Ring Sewer, uma fasezinha de esgoto. Aqui é uma fase meio nevada, mas eu vou te falar a verdade. O diferencial dela, pra mim, em outras fases, é que foi pela primeira vez que eu achei um anel gigante. E sim, isso é importante, porque aqui tem Special Stage. Aqui, já controlamos o Sonic como Super Sonic num jogo de navinha em perspectiva antigo, podendo me lembrar o Afterburner da SEGA ou Space Harrier, que também é da SEGA. Clássicos. Aqui você precisa ficar atirando em vários monitores, escapando de tiros e pegando anéis. Os anéis são praticamente tempos, toda vez que você toma um dano, você perde tempo também. E tem que fazer combos de pontuação. Tipo, o jogo virou, na real, um jogo de nave mesmo. E nossa, cara, é muito cruel perder todos esses anéis e tempo aqui no jogo. Mas quando você consegue pegar tudo e sobreviver, você consegue pegar uma das 7 esmeraldas do caos. Eu já vou dar um pequeno
pequeno spoiler, eu não peguei o Super Sonic aqui. Na real, nem sei se é possível. Ah, é verdade, tem a fase que a gente tava. É tipo um esgoto mesmo, só que ele tem várias mecânicas de você ficar se pendurando como um bolinha em círculos que era pra carregar ovo. E ela tem uma temática de neve porque tem inimigos feitos de neve aqui também. O que não faz sentido, né? Porque a gente tá na porcaria de um esgoto, cara. O lugar era pra ser um lugar fedido. Mas eu sinto que essa fase tentou virar uma Chemical Plant em certos momentos com a inserção de alta velocidade, túneis e coisas do tipo. Pode até ser uma inspiração, mas eu acho que tem nada a ver. Sem contar que quando encontramos o chefão, ele também tem aquele mesmo formato cilíndrico de todos, mas agora tem um olho que acompanha sua visão e fica tentando te congelar ou atirar fogo. Ok, é um robô de reciclagem mesmo. Zoadinho, mas não faz muita coisa. Cara, o segundo ato é a mesma coisa, só que tem uma mecânica nova. Mas agora o Sonic anda sobre a água, cara, com um veículo novo. Nossa, eu queria tanto que tivesse durado muito mais. É porque isso aqui foi tão curto, cara. Lamentável. Eu já te falei que essa fase aqui ainda dá muita velocidade pro ouriço, a ponto dele ficar com vários flashes. Maluco, esse efeito aqui é genial, é muito bom, cara. É muito gostosinho de jogar com o Sonic assim, cara, é muito bom. Tinha que ter mais. Aliás, quando ele pega a invencibilidade, também é um símbolo, cara. Além de estrelas, também tem a lua. Ou seja, ele tá evoluindo os poderes. E o chefão, cara, é um monstro marinho aqui que fica atacando ele embaixo d'água, como se fosse um grande, sei lá, baiacu ou um Pokémon de água muito perigoso. Ele fica atacando com um raio de laser, tentando congelar o Sonic, mas, pô, esse laser aqui é muito fácil de quebrar. O problema é que ele te joga pra debaixo d'água. E aqui mostra que tem uma cidade submersa embaixo d'água. Pelo amor de Deus, o planeta é imenso, não precisa de ter tanto ser vivo morando embaixo d'água. Isso é Atlântida, por acaso? A questão é que esse chefe, ele repete os mesmos golpes até na segunda fase embaixo d'água, mas que não vai ser um grande problema. Pelo menos aqui teve um chefe diferentão. Mas a maior dificuldade foi sempre se virar com a falta de respiração do Sonic embaixo d'água. Porque ele consegue ficar de boa no espaço, mas embaixo d'água ele precisa de ar. E chegamos aqui na Urban Umbrella. Isso aqui é uma zona urbana, aquela que a gente acabou vendo, só que embaixo d'água. E eles chamam isso de guarda-chuva pra poder proteger o ar. Cara, é meio bizarro, né? Mas esses conceitos psicodélicos, nossa senhora. O legal é que aqui você tem a sensação de velocidade misturado com água, podendo ficar deslizando, fazendo efeito de grid. Já se prepare e aquece aí, porque é tipo um novo Tony Hawk. Inclusive, eu peguei uma medalha aqui de estrela e lua. Cara, tem esses segredos no jogo, mas não vai levar muitas coisas, porque esse jogo tá incompleto. Tanto que você repara que muitos lugares começam a ficar sem inimigos direito. Porque assim, o cara não tava nem mais revisando o jogo, ele só tava ignorando a existência dele. Aqui tem alguma coisa legal, como tipo um peixe que é quase um míssil que vai em sua direção e tenta explodir em cima de você. O segundo ato é quase uma mesma coisa do primeiro, só que você tem alguns transportes, como essa espécie de orbe e altas seções de velocidade. E o negócio é tão triste que, meu amigo, ele termina sem ter um chefe. Tipo, tem um checkpoint, uma placa de final do ato, mas o cara não colocou um chefe, ele não programou. E aqui começa o primeiro sinal de que o jogo tá perdendo completamente o caminho e o potencial que ele poderia ter. Chegamos aqui na Cloud Complex. Aqui é o grande complexo de nuvens com várias plataformas que flutuam no céu para fazer uma mecânica de saltos e coisas do tipo, para você conseguir pegar mais impulso e conseguir pular. Cara, essa fase, ela tem muita referência ao Tono, mas tem um grande problema nessas fases desse jogo. Apesar dele ser um jogo de um grande e belo visual, parece que tudo tem a mesma cara. Tipo assim, é meio difícil. Se você sair pulando o vídeo em vários momentos diferentes, você vai perceber que parece que eu tô jogando quase uma fase igual, mas fazer o quê? O chefe dessa fase é uma barata de alta velocidade, e isso não me parece, né, nada tão genial. Na real, os chefes ficaram muito mais fáceis no meio do jogo pra cá. O segundo ato já é um pouco mais interessante, porque a gente começa a ver a lua, pelo menos muito mais detalhada ao fundo, e tem um pequeno tornado se formando aqui. Eu imagino que o cara iria explorar muito mais a mecânica de tentar colocar o vento pra mudar a velocidade do Sonic. Tipo, se ele tivesse indo em direção na correnteza do vento, ele poderia sair correndo com mais velocidade, mas se ele ficasse contra o vento, ele poderia ficar mais lento pra variar. Pois é, seria bem mais interessante aqui nesse jogo, mas isso acabou não rolando pra variar, né? E aí chega o momento que eu encontro essa parte, uma parede totalmente branca, onde o chão começa a se autodestruir. O que foi aquilo? Não sabemos. A única coisa que podemos fazer é sair correndo com o Sonic, e é isso. Tipo, era pra ter um chefe, né? Agora praticamente estamos no fim, onde o Sonic tá correndo dentro de uma estação de lançamento, enquanto olha, tipo, uma espécie de foguete sendo lançado ao fundo com o formato de uma lua. Pelo menos eu acho que aquilo ali é uma torre de um foguete. E aí voltamos para a Moon Facility. Sim, é a mesma fase do começo do jogo. A diferença é que aqui o Sonic tá correndo numa área meio desértica, e depois ele começa a chegar numa instalação que tá sendo fechada e lacrada com ele dentro. Sim, é uma estrutura de uma nova empresa
de soluções tecnológicas relacionadas à Lua. Cara, aqui é um lugar tão legal, um visual tão maneiro, é uma fase mais diferente de todas as outras que vimos até agora. É recheada de alguns pequenos robôs esquisitaços com esse olho meio Big Brother. E jogando de Sonic, tem esses momentos aqui onde podemos sair voando com o Tails, e ele voa com o máximo de capacidade que ele pode acompanhar a gente. É bem legal colocar a interação dos dois personagens aqui, ainda mais que o Sonic não pode voar ou chegar em lugares mais altos. Mas sim, aqui tem teleporte, como se fosse uma espécie de elevador, e ele vai subindo andar a andar. E o jogo dá sinais de em que parte ele tá naquele prédio. Bom, finalmente chegamos aqui numa torre, e lá o Metal Sonic está sendo reconstruído. Tem vários olhos acompanhando o Sonic, mas aqui começa uma nova luta dos dois. Ele começa soltando vários lasers e depois sobrevoa e tenta atacar pelo chão. Essa luta aqui é diferente da primeira vez, mas o Sonic volta a subir e escalar toda essa torre, aonde parece que ao fundo estão construindo diversos outros robôs Metal Sonics, tendo formatos da Lua e alguns outros que parecem ter o formato original. Isso enquanto o fundo mostra que o Sonic já foi até o espaço, ou seja, aquela torre foi lançada ao espaço com o Sonic dentro, e alguma cutscene deveria explicar o que está acontecendo aqui, mas não foi exatamente isso que rolou nesse jogo. Bom, aqui que começa a parte estranha. De repente o Sonic chega no topo daquela torre, lá no espaço, nesse foguete bizarro. Aqui chegamos no ato do chefe, aonde finalmente temos uma menção ao Eggman, que construiu um robô que parece ter acoplado naquele centro de energia daquela lua, porque olha, é uma mescla de duas tecnologias aqui. O Eggman sai voando da esquerda, direita e meio, usando um ataque de laser, ou ondas de energia. Isso enquanto o Sonic está caindo diversos andares, dando a entender que é um elevador quebrado, que soltaram os fios, e o Eggman tá tentando acabar com o Sonic ali mesmo. E quanto mais o Sonic luta, mais fogo surge no cenário, o que torna tudo isso muito mais épico. E o pior, tem vários anéis sobrevoando aqui, mostrando que eles estão caindo muito mais rápido do que os anéis que têm peso mais leve conseguem acompanhar. Lei da gravidade, meu amigo. E é aqui que chegamos em um certo momento. O Sonic finalmente consegue derrotar o Eggman, e esse seria o último chefe do jogo, e sinceramente poderia ser o último chefe ou o penúltimo chefe. Cara, infelizmente esse jogo foi largado de mão, porque, não sabemos, o criador do jogo tava fazendo esse jogo no maior hype, muita gente elogiou o primeiro episódio dele, que tá completo por sinal, mas olha, ele tava tão perto de fazer uma conclusão, pelo menos ele lançou pra todo mundo jogar de graça. Se você não conhece o jogo original, que esse sim está completo, eu falo pra você entrar aqui no card que tá aparecendo na tela ou na descrição. Eu vou estar lá esperando você, é só mandar um salve e acompanhar os vídeos. Obrigado, valeu, fui e até a próxima.